Porque realmente a gente ou grita com os olhos ou acolhe com os olhos, né? Então, é muito importante o olhar, né, o toque significativo, você agradar a pessoa que está sofrida. O nosso cristianismo está sendo depredado pela falta de educação dos cristãos. Porque hoje não existe mais aquele amor que ele tinha antigamente. Eu estou falando em regra geral, conhecendo as igrejas. Sim. Porque a única coisa que você tem que fazer para mostrar quem Jesus é como o Douglas falou. Eu estou cansado de ser professor, eu quero ser testemunha. E ser testemunha é fazer com que a pessoa ela saia de perto de você com força, com alegria, com entusiasmo, com esperança. Jesus fazia isso para nós. Eu fico imaginando aquele bate-papo. Né? É um encorajador, ser um encorajador. A delicadeza e o bate-papo de Jesus Cristo com a samaritana. Eu fico impressionado. Como é que foi devagarzinho, pediu aguinha, falou da aguinha, entrou, porque olha, com gente, repete comigo, devagar. É depressa. E com a samaritana foi assim, como a senhora disse. Devagar. Bem devagar. Até que ela... Porque a igreja presbiteriana fala muito da graça. As igrejas pentecostais falam muito de revelação. Uhum. Mas quando você fala uma palavra boa, Deus revela para o outro. É que nem você fala as coisas aí, quando a gente escuta, quem é que você fala, manda prover. Mas Deus pega a sua palavra, manda para a mente, manda para o coração. Então, na verdade, quem fala é Ele. É Deus. Nós somos servos inúteis, Karina. Sem Ele somos. Com Ele somos luz na vida, né? Então, terminando lá do rapaz lá, como é o nome dele? Douglas. Noé? Noé. Ele fala que a gente rouba as coisas das pessoas também. Você rouba a esperança. Na verdade, você rouba a alegria. Você rouba tempo. Então, nós temos uma visão de pecado muito simplória. Sim. E eu era uma dessas pessoas que acreditava que pecava pouco. Acreditava que fazia o bem, não fazia mal a ninguém. Nossa, era o bam. Você já pensou? É. A gente, e só simplesmente porque eu acreditava em Deus, também estudei em colégio de freira e fazia minhas coisas, não fazia mal a ninguém no meu ponto de vista, porque não desejava o mal. Mas o meu coração não era um coração maldoso, mas hoje eu enxergo como a falta de conhecimento fazia com que eu pecasse tanto por não conhecer a vontade de Deus, por não saber o que era o pecado mesmo. Quanto pecado que eu, achando que estava fazendo certo, estava fazendo errado, estava levando outras pessoas a pecarem, estava levando outras pessoas para o mau caminho, eu estava indo para o mau caminho achando que estava tudo bem. Então, para a senhora ver como a falta de conhecimento nos faz realmente perecer, conhecer a palavra de Deus. Né? Conhecer a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Eu também acho isso aí muito importante também, porque, inclusive, eu queria contar uma história para vocês. Então, deixa eu contar. E daí, bom, eu fiquei viúva, fiquei lá, mudei para o Rio Grande do Sul, mudei para a minha cidade. Meus filhos cresceram, cada um tomou o seu caminho e eu continuei trabalhando na Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha 13 atividades na Igreja Católica, eu sempre trabalhei, né? Você trabalhava na igreja? Católica, E depois aconteceram algumas coisas, quando nasceu a renovação carismática, após o Concílio Vaticano II, houve a renovação carismática, porque eu era rato de sacristia, bem. Sabe rato de sacristia? Então, eu conhecia as coisas da igreja, eu lia as bulas papais, né? Tinha muita coisa boa, etc. Reconhecia os defeitos da igreja, reconhecia a história da igreja, como é que começou. Mas quando eu peguei a Bíblia na mão, que a primeira experiência minha com a Bíblia de fala de Deus, foi quando eu estava dando aula numa faculdade de Marília, lá numa sociedade espírita muito boa, sociedade em termos de pessoas. Eles pagavam muito bem, respeitavam os professores, tudo uma escola excelente. E eu falei assim para Deus: Senhor Deus, olha, eu preciso mudar porque meus filhos estão crescendo. O Senhor fala comigo, me dá uma orientação.
E daí eu peguei uma Bíblia, que foi eu mesmo que tinha dado, porque eu conheci a Bíblia num retiro católico. Eu morava a 600 quilômetros aqui de São Paulo, vim num retiro católico e conheci a Bíblia. Aos 47 anos eu fiquei desesperada quando eu vi a Bíblia. Mas eu mesmo peguei tanto assim, tempo falei, "Nossa." trabalhando na igreja já e convivendo com as pessoas, Não, mas você não não tinha é- o hábito de abrir a Não, Bíblia e não, ler? mas sabe o que acontece? Nós tínhamos a Bíblia em português e latim. Então a gente lia. Mas eu não tive a oportunidade de ver porque assim, a Igreja Católica, normal. A Igreja Católica, daí veio a Renovação Carismática, que era das comunidades eclesiais de base. Que no começo foi uma transformação político-religiosa. Então eram os pobres que eram favorecidos também, está tudo dentro do padrão. E quando eu fui, me convidaram para ir num retiro católico, porque eu tinha muita devoção para o Espírito Santo, pedia para o Espírito Santo me iluminar e tal, eu fui nesse retiro e eu falei para o padre, que livros que eu vou ler aqui? O que o senhor acha melhor? Ele falou, pode ler qualquer um desses. E eu peguei livros evangélicos, porque a Igreja Católica já estava começando a adquirir alguns livros evangélicos. Poder do Louvor, que é um livro fantástico, piquititico assim. Então eu comecei a ter uma visão diferente de perdão, de pecado, etc, etc, etc. Fui conversar com a minha mãe, pedi perdão para ela que eu não gostava dela, aquelas coisas que tem que fazer. Sim. E daí fiquei mais tranquila. E, bom, daí voltei para minha cidade, estava com fogo. Sabe quando você está com fogo? Daí fui falar com o padre, ele falou, não vai fazer nenhuma reunião de oração na sua casa. Foi a primeira negação. Quando ele falou, não vai fazer primeira reunião de oração na sua casa, eu falei, espera um pouquinho. Daí eu comecei a me atinar com as diferenças que estavam acontecendo, com os interesses que estariam debaixo de uma situação dessa. Porque reunião de oração, bem, a gente senta aqui e faz uma reunião de oração. Sim. Então acontece o seguinte, partindo daí eu fui na faculdade e falei, Senhor, diz para mim para onde eu devo mudar. Eu estava em Marília, Alta Paulista. Eu devo mudar para Bragança, tal lugar, tal lugar. A tonta não sabia que tinha... Não tem esses nomes na Bíblia, Jundiaí, São Paulo, não tem. E a resposta vem em Atos assim, apronte-se e vá para o sul. Pouca gente passa por esse caminho. Mas, Karina... Era a resposta direta. Cheguei em casa, criançada... Mala pronta. Vamos fazer as malas mudar para o Rio Grande do Sul. Foi um fracasso total financeiro, no sentido de que eu não estava trabalhando, eu trabalhava em 4 faculdades. Então, mas já tinha começado agora a receber a pensão. Sabe qual foi o grande milagre? Qual? O meu filho entrou num banco, o mais velho, entrou num banco e conheceu um senhor alemão, chamado Joanir Bart, que é o nosso grande amigo. E ele falou, Hugo, eu vou te levar, sabe aonde? Eu vou levar para Porto Alegre, que eram 40 quilômetros. Lá tem um teatro Leopoldina, e na segunda-feira eles cedem por um grupo de cristãos separatistas da Igreja Batista, que era a Seara Latina. Lá nós conhecemos o Evangelho. Gente, Então, quando eu voltei para minha cidade, que a minha filha tinha lúpus e precisava morar de lá por causa do frio, eu já estava com o coração sabendo quem me separará do amor de Cristo. Eu já estava abrindo os olhos e abrangendo toda a estrutura de misericórdia que Deus colocou na Bíblia para aqueles que creem nele. Era muito mais ampla a minha visão e eu fiquei tão entusiasmada. Eu tinha também muitas atividades na Igreja Católica, sempre fui ativa. E daí, eu comecei a levar a Bíblia na igreja. Eles me chamavam de protestante. Até que depois, eu não quero contar esses detalhes, mas nós fomos... uma parte foi destituída, e eu falei até para o bispo, olha, Senhor, eu fico com a palavra de Deus. Sim. E daí, eu fiquei doente porque eu fiquei sem igreja.